Olá, hoje a gente vai mergulhar em duas figuras assim gigantes da psicanálise, Melanie Klein e Donald Winnicott. Oi, figuras importantíssimas mesmo. E eles entraram nesse mundo em épocas bem diferentes, né? Klein logo depois da Primeira Guerra Isso, anos 20. e o Winnicott já num período mais sombrio, sabe? Com a Grande Depressão, o nazismo crescendo ali nos anos 30. Com certeza. E isso deve ter marcado a forma como cada um via as coisas. O desenvolvimento inicial, o contexto era outro. Exato. E para guiar a nossa conversa hoje, a gente está usando como base um material que compara os paradigmas clínicos deles, do Hinshelwood e da Jean Abram. Um material bem interessante que ajuda a gente a entender essas diferenças. Pois é. Nossa ideia aqui é desvendar as semelhanças, mas principalmente as diferenças cruciais nas abordagens deles. Especialmente sobre o comecinho da vida psíquica, sabe? O papel do ambiente, a dor mental. Assuntos bem complexos. Sim. Ok, vamos começar a explorar isso então. Quer começar pela Klein? Vamos lá. A Klein, bom, ela teve muita influência do Carl Abraham, né? E ela colocava muita ênfase nos fatores inatos, desde o nascimento mesmo. Inatos? Como assim? Para ela, o bebê já nascia com um ego, ainda que bem rudimentar, sabe? Mas já com uma capacidade de se relacionar com objetos. Objetos tipo o seio da mãe, essas coisas? Isso, objetos parciais no início. E ele já enfrentava ansiedades muito profundas, muito cedo. Mais tarde, ela ligou isso à ideia do instinto de morte de Freud. Ah, o instinto de morte. Sempre polêmico, né? Bem polêmico, mas para Klein era central. Essa tendência à desorganização, à agressividade, seria a fonte desses conflitos internos, que apareciam nas fantasias inconscientes. O foco dela era total nessa realidade psíquica, interna, bem interna mesmo. Entendi. Quer dizer, mesmo um recém-nascido já teria um mundo interno super turbulento, segundo a Klein. Exato. E como o Winnicott via isso? Ele parece ir numa direção bem diferente com aquela ideia da dependência, certo? Sim, completamente diferente. O Winnicott batia muito na tecla da dependência absoluta do bebê. Aquela frase famosa dele. Pois é, não existe essa coisa de bebê. O que ele queria dizer é que o bebê só pode ser entendido, só existe na relação com o cuidado do ambiente. Geralmente o cuidado materno, né? Uhum. Para ele, antes de ter uma relação de objeto clara, como a Klein talvez colocasse, existe um estado de fusão inicial. Um merger, como ele chamava. O bebê ainda não se vê como separado da mãe. E o desenvolvimento saudável, então, dependeria... De um ambiente suficientemente bom. Uma mãe suficientemente boa, que facilita essa jornada. A jornada para a separação, para a individualidade. Entendi. Então, para Klein, o drama principal é interno, quase que programado. E para o Winnicott, o drama acontece mais na relação com o ambiente externo, que pode falhar. Exatamente. A falha ambiental é chave para o Winnicott. Isso deve levar a visões bem distintas sobre a agressividade também, imagino. Totalmente. Para Klein, a agressividade, o ódio, tem raízes inatas, lá no instinto de morte, e aparecem nas ansiedades persecutórias daquela fase bem inicial, a posição esquizoparanoide. Aquela do bom e mal bem dividido. Essa mesma. O bebê dividindo tudo de forma muito primitiva. Já o Winnicott, ele via a agressividade mais como uma força vital, sabe? E a capacidade de odiar, por exemplo, seria uma conquista do desenvolvimento. Uma conquista? Como assim? Ela só surge quando o bebê percebe o outro como separado. E aí ele testa se esse outro, o cuidador, sobrevive aos ataques dele. Se o objeto sobrevive. Que interessante essa visão. E para ele, a patologia mais grave não viria do ódio em si, mas das falhas do ambiente que quebram o senso de continuidade de ser da criança, causando uma dor que ele chamava de impensável. Nossa, e como essas visões tão diferentes apareciam na prática clínica deles? As terapias deviam ser diferentes também, né? Bastante diferentes. A Klein foi pioneira na análise de crianças usando a técnica do brincar, com miniaturas, caixinha de areia. Ah, sim. A técnica do brincar é muito associada a ela. E ela via o brincar como o caminho para acessar as fantasias e ansiedades inconscientes da criança. E interpretava isso de forma bem parecida com a análise de adultos, focando no conteúdo simbólico. E o Winnicott? Ele também usava o brincar. Também valorizava demais o brincar,
Para ele, a capacidade de brincar era um sinal de saúde psíquica. Mas ele desenvolveu conceitos clínicos próprios bem marcantes. Tipo o holding. Exato, o holding, a sustentação, que é a função do terapeuta de oferecer um ambiente seguro, confiável, quase como um pai ou mãe que segura o bebê firme, sabe? Dando continência. Para que a pessoa possa, talvez, E isso talvez reexperimentar falhas antigas do ambiente de um jeito seguro e construir um self mais autêntico, mais verdadeiro. Para ele, a interpretação não era só sobre o conteúdo da fantasia, tipo, o que isso significa. Era sobre a capacidade do paciente de usar a análise, usar o terapeuta de forma criativa, se encontrar ali. faz muito sentido. Um focado em decifrar o que já está lá dentro e o outro em criar as condições para que algo novo possa surgir ou ser reparado na relação. É uma ótima forma de colocar. E voltando ao Hinchinwood e Abrams, eles ressaltam justamente isso. Klein via a patologia vindo de dentro, da fantasia inata do bebê. Uhum. E o Winnicott via como resultado de uma ruptura no ambiente, uma falha externa que atrapalha o desenvolvimento. É um contraste fundamental mesmo. Klein mapeando esse mundo interno precoce, cheio de conflito, Exato. Ansiedades psicóticas, amor, ódio. e o Winnicott destacando a jornada da dependência, a construção do self, na interação com um ambiente que precisa ser suficientemente bom. Isso. E o trauma como fruto de falhas nesse ambiente. Olha, fica uma questão interessante no ar, né? A gente tem esses dois pensadores geniais, os dois partindo da clínica da observação profunda. Sem ambos clínicos incríveis. E eles nos deixaram mapas tão diferentes sobre o comecinho da nossa mente. Como será que hoje, na prática clínica, dá para navegar com essas lentes? Que às vezes parecem tão opostas. É um desafio constante, né? Sim, como capturar a singularidade de cada pessoa, que busca análise, sem ficar preso demais a um mapa só e acabar perdendo a riqueza que o outro oferece. Uma pergunta excelente para a gente continuar pensando. Como integrar essas visões tão ricas, mas distintas? Fica aí a reflexão.